Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores do programa Eclésia. Está começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia ao vivo. Estamos ao vivo aqui direto da Rede Século XXI. Nesse momento aqui na nossa emissora falamos sobre diversos assuntos relacionados à fé católica, as belezas da fé católica. E hoje nós resolvemos fazer um programa com questões diversas. O tema hoje é livre. Nós vamos começar a discutir alguns assuntos aqui, mas você pode enviar a sua pergunta para a gente. Então o nosso contato, o nosso telefone vai estar aí disponível no vídeo enquanto a gente conversa. Você aproveita e liga. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se for possível, a gente tenta encaixar a sua pergunta aqui. Se não, é sempre útil a tua participação porque a gente recolhe esse material e a gente percebe quais são os assuntos que todo mundo está querendo mais ouvir. Assim a gente prepara as próximas pautas também, né, baseado no que vocês mandam para a gente. Então não deixa de ligar. Participe aqui conosco, os contatos vão aparecer durante a nossa conversa, durante todo o programa, estarão disponíveis aí para vocês na nossa tela. O padre Douglas Pinheiro está aqui do meu lado, vou dar boa noite a ele, é ele que estará conosco no programa conosco hoje. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, diácono, e boa noite para os nossos telespectadores. É uma alegria retornar aqui no programa Eclésia. Sempre bem-vindo. Padre, vamos fazer o seguinte, para a gente aproveitar o nosso tempo, vamos direto aqui no assunto. Né? Esses assuntos que a gente vai começar aqui a discutir são perguntas que no passado já de alguma maneira chegaram até a gente, ou então alguém comenta, de repente, nas nossas redes sociais do programa Eclésia, e a gente percebe que há, então, um interesse das pessoas nesse assunto. Eu quero direto para uma questão relacionada à ordenação. Né? Já em alguns momentos da história, já levantou-se grupos, e até pessoas dizendo, olha, por que a igreja não pode ordenar mulheres? Por que mulher não pode ser padre? Né? É possível essa discussão ainda na igreja? De alguma forma, quem sabe num futuro, é possível que a igreja possa ordenar mulheres no grau do sacerdócio? Enfim, essa é a nossa primeira discussão para a gente iniciar. Enfim, padre, vamos por esse caminho aí. Pode ou não, um dia, ter mulheres sacerdotisas na igreja? Não, em hipótese alguma. Né? Todas as vezes que os papas são perguntados a respeito desse assunto, sobretudo Bento XVI e o Papa Francisco também, recentemente, citam uma fala de São João Paulo II, dizendo que o ultimato sobre este assunto foi dado, e foi dado por São João Paulo II. E aí, eles obviamente citam, né, a exortação, a carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, que é de 1994, na qual o Papa João Paulo II, na ocasião, deixa claro que a igreja não tem essa faculdade, entende? Não é uma questão da igreja decidir ou não. A igreja, ela é uma serva, uma depositária dos atos de Deus em Cristo. Ela não pode alterar a realidade dos fatos. Então, vamos entender bem assim, né? Muito brevemente, o sacerdócio poderia falar muitas coisas, mas a natureza do sacerdócio cristão. Veja, o sacerdócio é um esforço de unir a humanidade à divindade. Todos os povos, todas as civilizações humanas sempre tiveram sacerdócio. Né? Então, por meio de sacrifícios, por meio de ritos, os seres humanos tentam se ligar à divindade ou às divindades. Pois bem, o sacerdote no cristianismo é Jesus Cristo. Ele, segundo a carta aos Hebreus, ele é o sumo e eterno sacerdote. Não só porque ele realizou algo que uniu a humanidade e a divindade, é mais do que isso. Ele próprio é a unidade, né, a união, melhor dizendo, entre humanidade e divindade. As duas naturezas são unidas na pessoa dele. Mais do que uma ação, uma questão relacionada à própria existência, ao próprio ser do Cristo? Sim, o ser na encarnação. Então veja, são dois mistérios aqui vão determinar a masculinidade do sacerdócio ordenado. Primeiro, o mistério da encarnação. O Deus que ao unir-se à humanidade, humanidade que eu digo, a raça humana, a espécie humana, o Deus único, supremo, criador, soberano, ao unir-se à humanidade, ele une-se fazendo-se homem, do sexo masculino. Então, Deus quis assim, não se trata de uma predileção de Deus, não se trata
de uma preferência de Deus por sexos, né? Homem ou mulher. Deus quis assim, por uma razão relacionada às Escrituras, na revelação, né? Como o homem veio no princípio, segundo o livro do Gênesis, então Deus se faz homem, redimindo a humanidade como um homem. Então, mistério da encarnação. Agora, além de iniciar o processo sacerdotal, né, na obra da encarnação, Jesus culmina o seu sacerdócio no segundo mistério da fé cristã, que é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Nesse mistério pascal, que começa na última ceia, né, e vai se concluir lá em Pentecostes, mas o coração do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Certo. Na última ceia, ele institui o rito que tornará perene esse sacerdócio, que é a última ceia. Então, na comensalidade do mistério, né, no comer o mistério, no beber o mistério, ele ordena os seus apóstolos, todos homens. Certo. Ele, homem, congrega aqueles homens. E, né, antes que alguém veja nisso um machismo, vai ficar evidente a razão na cruz. Na última ceia, Jesus fala aquilo que ele faz na sexta-feira. Tomai e comei, isso é meu corpo dado por vós, meu sangue derramado por vós. E na cruz, finalmente, no Calvário, ele dá esse corpo, derrama esse sangue, vendo, então, na humanidade, né, a sua esposa, né, a sua eleita, no feminino, a sua noiva. Então, os textos depois, sobretudo o livro do Apocalipse, vai deixar clara essa dimensão. O sacerdócio realizado em Cristo, a aproximação da divindade com a humanidade, pretende ser uma relação tão vinculante como a de uma núpcia. Então, aqueles que farão as vezes do sacerdote devem ter, né, essa função mística de se fazer esposos. Olha, mulheres não podem ser esposos, só podem ser esposas. Então, há uma passividade, vamos assim dizer, uma feminilidade na igreja. Então, os dois mistérios, da encarnação e o mistério pascal, impõem a masculinidade no sacerdócio, o que, obviamente, não está depreciando a mulher, mas dando ao sexo feminino uma dignidade. Porque assim como o sacerdote, ele pode figurar o Cristo esposo, as mulheres, sobretudo na virgindade consagrada, né, da vida religiosa, figuram as esposas, figuram toda a igreja, entende? Então, a mulher, ela tem a sua dignidade na igreja, toda a dignidade, inclusive a possibilidade de liderar. Mas o sacerdócio, ele não é uma questão de liderança, ele é uma questão de serviço e de evidenciação, vamos usar essa palavra, do mistério da encarnação e do mistério pascal. E se a gente lembrar também que com a Virgem Maria, né, que é criatura, né, um ser humano, a Virgem Maria tem todas as características de todo e qualquer ser humano, do sexo feminino, e nela já se cumpriu o que cumprirá em todos nós, né? A plenitude, né, da salvação que vai acontecer quando a igreja for, obviamente, de uma vez por todas, viver na eternidade, a realidade que vai acontecer com todos nós já aconteceu com Maria. Então, é uma pessoa do sexo feminino, teve a dignidade e a honra de ver isso pela primeira vez. Isso não trata, pelo que o senhor está querendo dizer, eu acho que completando, não se trata da questão de diminuir ou de apontar diferenças entre os sexos do ponto de vista de dignidade, né? Mas de missões distintas, não é isso? Exata, perfeitamente. É muito claro que quando Deus cria homem e mulher, né, ele cria duas diferenças. É que nós, infelizmente, temos carregado a ideia de diferença com uma outra ideia, né? Com uma pejoração de que ser diferente é ser inferior. Não, ser diferente é apenas ser diferente. Nem inferior, nem superior. Então, o sacerdócio, o sumo e eterno sacerdócio de Cristo, é um sacerdócio masculino.
Existe um sacerdócio feminino, vamos assim colocar? Bom, no sentido amplo do sacerdócio comum, todo cristão batizado exerce um sacerdócio, inclusive as mulheres. Então, todo aquele que é batizado participa com Cristo de uma missão sacerdotal, profética e régia, né? Sacerdote, profeta e rei, todo cristão o é. Agora, para evidenciar, enquanto vocação específica, o sacerdócio de Cristo, bom, é um sacerdócio esponsal, viril, de dar a vida. Né? E o homem Cristo deu a vida, o homem Cristo sacrificou-se. Então, só um homem pode ser imagem do sacerdócio ministerial de Cristo. É claro que a mulher exerce o seu sacerdócio por meio da maternidade, sendo esposa, sendo uma líder de comunidade, pregando a palavra de Deus, dando testemunho no mercado de trabalho. Enfim, a mulher ela tem a sua óbvia dignidade. Quantos modelos femininos, inclusive de liderança, nós temos na igreja, grandes abadesas, grandes santas, protagonistas do evangelho, às vezes até inquirindo papas, bispos, padres. Veja, não se trata de inferioridade ou superioridade, mas de dignidade. Santa Catarina de Sena. O senhor pensou em Santa Catarina de Sena? Pensei nela. Pensei bem nela. Legal. Bom, as doutoras da igreja são 4, na verdade. Né? Então é uma história uma mais linda do que a outra. Padre, o senhor citou no começo, então, um trechinho do documento que o Papa João Paulo II escreveu em 1994. Acho que a gente tem destacado, pedir para a nossa diretora Marina colocar para a gente, a Carta Apostólica, então, Ordinatio Sacerdotalis, de 22 de maio de 1994. Está aí, o trechinho. Então, o Papa João Paulo II ensinou e disse nesse documento de 1994. Para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério, né, ele, Papa, dizendo, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Então quer dizer que não se trata de uma escolha e nem de algo relacionado à cultura dos tempos. Hipótese alguma. Você veja que ele diz, a igreja não tem a faculdade. Ele está nitidamente confirmando, como sucessor de Pedro, confirmando a missão da igreja. A igreja, ela apenas transmite o que Cristo deixou. Ela não tem o poder de alterar. Então, o que está por trás dessa mentalidade de que a igreja deveria rever, a igreja deveria pensar, está por trás a ideia de que a igreja não é uma depositária de Cristo, mas ela própria seria a autora de tudo aquilo que ela prega. E isso não é verdade. Cristo é o autor. Nós não temos poder de alterar o que ele realizou. Nós não temos poder de alterar o mistério da encarnação, de dizer agora que Deus se fez mulher. Não, ele se fez homem no seio de uma mulher. Então, distinção de dignidades, nem inferior, nem superior. Distinção de dignidades. E quem morre na cruz é um homem e morre pela sua humanidade, pela sua igreja, pela sua esposa, que nas nossas línguas latinas deixam evidente uma feminilidade, né? Em outras línguas não aparece essa distinção de gênero nas palavras. Mas veja, em qualquer língua, a igreja, a humanidade, é a esposa de Cristo. Veja que a igreja é feminina. Por isso Maria é a imagem da igreja, né? Existe essa fala espiritual. Se a igreja tivesse uma imagem, né, seria a da Virgem Maria. É a imagem da igreja. Então, essa necessidade de reduzir no sacerdócio católico o protagonismo preponderante é uma falta de compreensão, de fato, do que Cristo revelou, né, na missão da igreja. E apenas confirmando o que o senhor também comentou rapidamente, o Papa Bento XVI, em abril de 2012, né, justamente lembrando dessa fala de João Paulo II que lemos há pouco, né, Papa Bento XVI afirma que João Paulo II declarou irrevogavelmente que a igreja, em relação à ordenação de mulheres, não tinha autorização do Senhor. Então, o Papa Bento XVI chancela justamente com
esse documento de João Paulo II, de 94. O Papa Francisco também fez isso mais de uma vez, inclusive na própria exortação apostólica Evangelii Gaudium, está presente essa discussão, mas de uma maneira assim categórica, né, numa coletiva de imprensa, né, durante um voo que o Papa Francisco estava voltando de uma viagem da Suécia, né, em 2016. Alguém perguntou isso para ele, né, naquele momento que os jornalistas têm acesso ao Papa, e alguém perguntou sobre essa questão da ordenação das mulheres. O que o Papa Francisco respondeu? Ele respondeu o seguinte, abre aspas, sobre a ordenação de mulheres na Igreja Católica, a última palavra clara foi dada por São João Paulo II e essa permanece, fecha aspas. Ou seja, assunto encerrado. Encerrado. Mas, apesar de assunto encerrado, tem uma questão para ficar ainda claro, né? Também houve uma discussão, até um pouco mais recente, Padre Douglas, sobre em relação às diaconisas, né? O primeiro grau do sacramento da ordem, o grau do diaconato, né? Que no passado parece que houve algo parecido com diácono significa servidor, né? Então, uma diaconisa, uma servidora. E a pergunta é, isso é possível? No grau do diaconato é possível? E se o que aconteceu no passado é a mesma coisa que um ministro ordenado? Não, não era a mesma coisa. O ofício de diaconisa, ele é citado, inclusive, na Sagrada Escritura. Tá? Salvo engano, no livro de Atos dos Apóstolos. Não vou me recordar agora a passagem específica. Mas menciona uma pessoa, uma mulher, diaconisa da igreja tal. E justamente porque se reergueu essa temática em debate teológico, o Papa Francisco encomendou, inclusive, que se fizesse uma pesquisa, né? Sem receio, a igreja não tem receio de questionamentos. E começaram a fazer essa arqueologia histórica, né? Essa arqueologia nos textos, na tradição da igreja. O que se descobriu é que a função de diaconisa não era uma função ordenada, ou seja, elas não recebiam uma imposição de mãos para se tornarem diaconisas. Elas eram, vamos assim dizer, instituídas ou nomeadas, mas não ordenadas. Aquilo não imprimia um caráter nessas mulheres. Era uma função prática, né, basicamente para ser exercida em dois momentos. Em dois momentos. Primeiro, na liturgia catecumenal. Vamos recordar que na igreja primitiva, o batismo, podendo ser feito, né, na vigília pascal, na Domus Ecclesiae, né, nas casas que eram construídas para receber a igreja, e que havia a possibilidade de um espaço litúrgico exclusivo para o batismo era feito por imersão mesmo de adultos e era feito com a pessoa nua, inclusive mulheres. Então, aquele rito que nós temos da unção catecumenal, né, a unção pré-sacramental, nós no rito latino fazemos um sinal da cruz na testa, no peito da pessoa batizada. Mas no rito antigo se untava o corpo todo da pessoa. Então, obviamente que para preservar a integridade de uma mulher, de uma catecúmena que ia ser batizada, quem fazia essa unção do corpo da mulher eram as diaconisas, né? Não se ia pedir para diáconos e muito menos o bispo ungir o corpo de uma mulher nua e inclusive de imergi-la sozinho. Então ele punha a mão na cabeça dela para que ela fosse imersa, mas ele não pegava no corpo dela, no ombro, nos quadris, então havia essa função. Bem prática. Direto. Bem prática. Uma outra função era de assistir, sobretudo as mulheres cristãs pobres, porque era uma função dos diáconos, assistir os pobres, aquelas mulheres convertidas ao cristianismo, catecúmenas ou neófitas, né, batizadas ou não, que não tinham, que não residiam em famílias cristãs. Imagine uma mulher cujo esposo era pagão. Era muito complicado um diácono da igreja, um homem da igreja, ir à casa dessa mulher para fazer com ela um processo de mistagogia, orações, para dar assistência, inclusive material. Né? A presença de um homem na casa dessa mulher cristã a colocaria em apuros com seu esposo. Então iam as diaconisas, né? É mais aceito, é mais conveniente uma mulher indo à casa para estar com outra mulher. Então era para essa função específica. Agora, por exemplo, essa assistência às mulheres pobres
Então, quem dava as provisões para as diaconisas era o diácono da comunidade. Né? Quem indicava quem eram as mulheres que precisavam ser visitadas eram os diáconos da comunidade, ou seja... Que era uma espécie de tesoureiro, de organizador da casa. Né? Exatamente. Bom, guardadas as devidas proporções, né? Se a gente olhar para a nossa realidade de hoje, quantas e quantas mulheres que exercem um papel maravilhoso na evangelização da igreja, na pastoral da criança, na pastoral da saúde, visita aos enfermos, a próprio trabalho do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Quer dizer, é muito parecido com essa realidade. Exatamente. Né? Você tocou num fato agora que verdadeiramente evidencia a diaconia das mulheres, não o diaconato. Elas exercem uma diaconia, inclusive, muito semelhante a essa que se referiu a diaconia das mulheres na igreja primitiva. São elas, em todas as comunidades, quantas aí estão nos assistindo agora, na sua grande maioria esmagadora, são as mulheres que visitam os enfermos, são as mulheres que levam comunhão. Então, é exatamente nesse sentido. Era uma diaconia e não necessariamente um diaconato ministerial. Está claro. Então, para todos os nossos amigos telespectadores que enviaram aqui para a gente questões relacionadas à ordenação de mulheres, a resposta está aqui dada. Durante a explicação do sacerdócio, o Lucas Carvalho mandou uma pergunta aqui para a gente que acho que não vai dar tempo da gente entrar aqui nessa questão. Né? A pergunta dele era como funciona a união hipostática. Só quero lembrar que existe um programa exclusivo para isso do programa Eclésia. Se você entrar no portal da Rede Século XXI e procurar por esse tema, união hipostática, tem um programa inteiro dedicado a isso. Lá a gente vai explicar com calma e com tranquilidade. Em poucas palavras, é a realidade de Jesus 100% Deus e 100% homem. Né? Mas os detalhes que são belíssimos e profundos, eu peço para você, Lucas, visite a nossa página lá no portal da Rede Século XXI e pesquise lá na página do programa Eclésia, rs21.com.br/Eclésia, esse tema e tem um programa exclusivo sobre isso, tá certo? A gente vai para o intervalo, padre, mas na volta eu quero que o senhor comente para a gente uma coisa que também a gente recebe algumas perguntas aqui ao longo do ano, né? Sobre a questão dos homossexuais e a prática cristã, né? Os homossexuais devem ir à missa? O que a igreja pensa disso? E muito folclore e até lenda relacionada nesse assunto, isso nos ajuda a entender de fato que nós devemos orientar dessa maneira, tá certo? Vamos para o intervalo, a gente está ao vivo, hein? Aproveita, liga para a gente, manda a sua pergunta, que mesmo se a gente não ler aqui durante o programa, é muito útil para a gente. E eu tenho certeza que dali da gente tira muitas ideias, inclusive de pautas bem interessantes das próximas semanas. A gente volta já já, sai daí. Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre assuntos diversos, questões diversas. No primeiro bloco falamos sobre a questão da ordenação das mulheres. O padre Douglas já ajudou aqui pra gente. Vamos entrar já um pouquinho a discutir o comportamento, né, de muitas pessoas quando pensam e discutem assuntos relacionados aos homossexuais. Como é que fica a prática cristã religiosa dos homossexuais? O padre Douglas já vai responder pra gente. Mas antes, uma rodadinha rápida aqui, padre Douglas. O Matheus Felipe está perguntando para a gente o seguinte, como é que a gente pode mudar em relação à realidade de diminuição de vocações sacerdotais na igreja? E realmente está diminuindo assim a vocação na igreja, padre? Não, se você se refere à igreja enquanto um todo, não. Nós temos um gradativo crescimento de vocações. Agora, quando você pega, vamos falar em termos de Brasil, né? Você pega o anuário da igreja no Brasil, você verifica que essa diminuição ou aumento, eles são sempre localizados. Então, os lugares que registram diminuição vocacional geralmente são sempre os mesmos, diminui de um ano para outro, e os que registram aumento também geralmente são os mesmos, ou seja, existe um desequilíbrio de pastoral vocacional aqui. Uma série de fatores precisam ser considerados. Então, primeiro, pastoral vocacional. Como aquela igreja local, não é diocese, o regional, tem feito a promoção vocacional. Em segundo lugar, também o testemunho dos sacerdotes que já existem. De fato, eles cativam, né, incitam com o seu modo de exercer o ministério outros jovens a desejarem, a almejarem aquela vocação, porque geralmente... ordinariamente, os jovens almejam o ministério sacerdotal por referências positivas. Então, se eles veem
no padre, né, da paróquia ou no vigário, não um sacerdote no sentido mistagógico, espiritual e também pastoral da vocação, mas acabam vendo ali muito mais um líder comunitário, enfim, existem outros meios de você exercer uma liderança, de destacar-se na sociedade, que não reivindique o celibato, que não reivindique renúncias. Não, para viver uma vida de renúncia, de celibato, por amor ao reino, etc., é preciso um testemunho incisivo. Né? A nossa diocese de Osasco, Diácono, tem um crescimento assim, exponencial, cada vez maior de vocações. Uma vez um religioso, um sacerdote de uma congregação, não me lembro agora qual, participou da nossa missa de Santos Óleos, né, aquela missa do Crisma, está todo o clero, e ele observou o número de seminaristas que estavam preparados para a procissão de entrada. E ele questionou um outro amigo, padre, nossa, o que vocês estão fazendo para ter tantas vocações assim? Um outro amigo, padre, respondeu, nós estamos sendo padres. Nós estamos celebrando missa, atendendo confissão, ensinando a doutrina da igreja. Isso traz vocações, entende? É ser padre como a igreja ensina a ser padre. Uma bela resposta. Exatamente. Resposta. Só lembrando também, Mateus, que se a gente for olhar para os últimos números, dos últimos anos, não saberia dizer exatamente 8, 10, 12 anos, mas assim, de maneira geral, nos últimos anos, esse número, na verdade, ele está no azul, não está no vermelho, não. O crescimento, mesmo somado a essas realidades aqui que o padre estava explicando, o crescimento vocacional estava no azul. Temos um aumento de vocação, né? É verdade que no último teve uma leve queda, isso é verdade. Mas ainda assim, não é algo desesperador, não, né? Então tem até uma lenda, às vezes, meu Deus, está acabando as vocações. Do ponto de vista pontual, regional, ou uma coisa que dá para ser visível, talvez até a gente pode discutir os motivos, ok, mas no mundo, na igreja toda, não é verdade. Com destaque para a vocação justamente do diaconato permanente, que nos últimos anos cresceu muito, né? Então, essas pesquisas, os números desses anuários, demonstram isso, que cresceu o diaconato permanente na igreja, tá certo? O Paulo César da Silva de Lorena fez um monte de indicações de assuntos interessantes aqui. Obrigado, Paulo César. Óbvio, não dá tempo da gente entrar em todos eles, mas é sempre legal que a gente coloca aqui na nossa fila, né? E a Dulce Siena, Padre Douglas, que é daqui de Campinas, pertinho da gente, perguntou assim, ela queria saber quais são os frutos obtidos por uma busca de uma vida na graça e também na santidade. Na prática, o que ela ganha, né, buscando uma vida de graça e santidade? O céu. Na prática, o céu. A sua felicidade, veja, talvez está contido na pergunta o desejo de compreender o que eu ganho, né? Ganha quando? Agora já, se de fato você busca unir-se a Cristo, você verá gradativamente a tua felicidade, porque o ser humano foi feito para Deus, e foi feito para viver na graça, e Cristo veio para isso. Agora, é claro que não há uma felicidade absoluta a se viver nesse mundo. Nesse mundo, nós temos ainda lutas contra o pecado, a iniquidade, contra o mal moral, contra os males naturais, né? Nós adoecemos, nós perecemos, nós envelhecemos. Então é claro que a felicidade nesse mundo ela tem de conviver com certos males. Agora, a busca pela santidade, por uma vida na graça, vai lhe projetando tanto e cada vez mais para a vida eterna, que esses males eles perdem força de influência sobre a felicidade adquirida. Esse é o fruto, a felicidade verdadeira. Maravilha. Né? E não é uma ideia, essa ideia do céu, não. Eu gostei, viu? Não, tem que pensar no céu, porque senão nós vamos ficar, mas eu estou rezando, progredindo na graça, comungando, confessando, tendo vida espiritual, e eu nunca me livro, sempre tem um sofrimento, uma doença. Olha, é importante que você compreenda que enquanto viver neste mundo, você terá de conviver com esses males. É preciso tomar esse cuidado, diácono, porque tem pessoas que imaginam que a luta contra o pecado tem de levá-las a encontrar aqui neste mundo, nesta terra já, um dia em que finalmente eu já não sou tentado, eu já não tenho risco de cair. Me desculpe, mas enquanto estiver nesse mundo, a busca por santidade será uma luta, sempre será uma luta. Este dia
de não ser mais tentado, não sofrer, é o dia depois da sua morte. Aí, se você realmente perseverou, lá não haverá mais essa luta. Mas aqui é preciso conviver com a cruz. Muito bem, estamos ao vivo, você pode ligar para a gente, mandar a sua pergunta, se for possível a gente ainda coloca aqui no programa, ou a gente vai guardando aqui para as outras ocasiões. No mesmo número que você pode ligar para a gente, né, para fazer a sua pergunta, você pode também tirar as dúvidas com as nossas atendentes, para de repente ser sócio. Só é possível o nosso programa Eclésia e tantos outros aqui da Rede Século XXI, né, tanta graça que a gente vive nesse trabalho de evangelização pela televisão. Só é possível manter no ar tudo isso que você imagina, né? Não é barato. Né? Com a tua ajuda, né? Você, querido sócio, que faz a colaboração todo mês, que recebe a revista Brasil Cristão na sua casa. Se você ainda não é sócio, por favor, torne-se sócio conosco, né? Da sua maneira, do jeito que tiver ao seu alcance, e nos ajude. As nossas atendentes estão lá para tirar as dúvidas, tá certo? Muito obrigado, Deus lhe pague, você que faz a sua colaboração mensal. Padre Douglas, e sobre o assunto que eu tinha levantado anteriormente, sobre a questão dos homossexuais? Né? O homossexual, né? Ele deve participar da vida no dia a dia da igreja? Claro que deve. Agora, vamos fazer primeiro aqui uma diferenciação. Pois não. Que a sociedade já não faz e não quer fazer. Uma coisa é um homossexual. Outra coisa é um militante LGBT. Um gay, né, no sentido que a sociedade usa esse termo. O homossexual é uma pessoa que se percebe com atração por pessoas do mesmo sexo. Em si mesmo é isso. Agora, existe um grupo, um movimento, né, uma militância política, ideológica, muito bem financiada também, diga-se de passagem, que usa desta inclinação, que muitos homens e mulheres têm, usa disso para fazer disso uma bandeira que, no fim das contas, em nada consiste em proteger o homossexual, amar o homossexual, não. Uma bandeira que nada mais pretende do que implodir valores sobre os quais a sociedade inteira foi construída, né, e que regem a sociedade de maneira geral. Então, pegar uma inclinação afetivo-sexual que uma pessoa tenha, e instrumentalizar, tornar a pessoa um meio de promover uma agenda ideológica, isso não é amar essa pessoa, pelo contrário. Se há um movimento, se há um grupo que odeia o homossexual justamente porque usa da sua fragilidade para fazer uma promoção escusa, política e ideológica, são esses movimentos de cultura gay, LGBT, etc. Eles, de fato, odeiam o homossexual. A igreja ama, diácono. Cristo Jesus e a igreja amam o homossexual, porque só Cristo e a igreja dizem a ele: meu irmão, minha irmã, não se destrua. Não se destrua. Compreenda, em primeiro lugar, que os seus desejos, as atrações que você sente, não definem você, a sua identidade. O que eu sou? Um heterossexual, um homossexual? Não, eu sou um ser humano, um homem ou uma mulher, imagem e semelhança de Deus, um filho de Deus, sobretudo se é um cristão batizado. Isso define você. E muito menos um terceiro sexo, né? São homens e mulheres. Claro. Sem ter atração por pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Não existe um terceiro sexo. Não é uma terceira via, né? E isso é uma coisa. Então, não aceite essa bandeira, essa pecha, esse rótulo de que os seus desejos definem você. Então, o que eu sou, um homossexual porque eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo? Ou então eu sou um guloso porque eu tenho fome o dia inteiro? Eu sou um guloso. Não, a minha fome não me define. É uma coisa que eu sinto, que eu tenho, mas eu sou um ser humano, eu sou um ser integral. Estou fazendo uma comparação, obviamente. Certo. Então, isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, muitos se excluem quando identificam uma homossexualidade, se excluem da vida cristã por achar que, em virtude de serem homossexuais, estão enfrentando um drama superior, uma cruz, um sofrimento superior ao de todos os outros. Então,
A pessoa, porque é homossexual, está fadada a ser infeliz se ela quiser ser cristã, porque ela não vai poder constituir uma família publicamente, ela não vai poder gerar filhos, porque o heterossexual é que consegue ser feliz na igreja. Opa, calma lá, meu irmão, se você é homossexual e nos assiste agora, em que mundo você vive? Em que planeta você vive? Quem lhe disse, quem determinou que o heterossexual, por ser heterossexual, é mais feliz na igreja? O heterossexual, ele enfrenta o ônus, a cruz, o sacrifício do matrimônio, o sacrifício da educação dos filhos. Não é verdade que porque ele não tem atração por pessoas do mesmo sexo, ele goza de uma supra-felicidade nesse mundo e que você está condenado a ser triste e infeliz. E isso é dar à própria inclinação uma proporção de pessimismo que em nenhum momento a igreja lhe pôs. Independente das nossas inclinações, tendências, atrações, sentimentos, todos carregaremos cruzes. Cruzes de formas diferentes, é verdade. Mas são todas cruzes. Todos temos combates. Né? Isso é uma segunda coisa. Eu teria várias, mas vou ficar numa terceira, Diácono. O grande vilão, além da ideologia gay, que eu já falei, mas um outro grande vilão que furta, né, usurpa a presença da pessoa que se identifica homossexual da vida cristã, é uma ideia que a sociedade, que o mundo impôs sobre nós, de que para sermos felizes, nós precisamos de vida sexual ativa e de uma companhia, vamos assim dizer, mais íntima, né? Eu preciso estar atrelado a alguém, casado, ter alguém que durma na mesma cama, que more na mesma casa. Na verdade, isso daqui não é uma vocação por excelência. Isso daqui é um pouco de expressão de carência afetiva. Entende? Quem determinou que o sexo é um fator preponderante para a felicidade humana? Quem determinou isso? Quer dizer que agora, no cristianismo, estamos falando de felicidade de vida cristã. Então, nós celibatários ou as religiosas, com inclinações homossexuais ou não, heterossexuais ou não, porque não temos alguém na mesma cama ou debaixo do mesmo teto, agora somos infelizes? Repare que depositar uma expectativa exacerbada numa dimensão da vida humana. Sem sexo não serei feliz. Não, sem Cristo você não será feliz. Sem Cristo. Sem o Evangelho, sem a vida na graça. E o que eu posso testemunhar, né, tanto para o telespectador como para você, diácono, é que na pastoral, o que nós vemos é que pessoas que, em nome de uma pretensa busca pela sua felicidade, vivendo livremente as suas inclinações sexuais, acabam se enfiando nestes grupos, ideologicamente, culturalmente organizados, em relacionamentos, em baladas, de festa em festa, de relação em relação, acabam por contrair doenças, feridas afetivas, são descartados, são humilhados, e não há uma organização nos movimentos LGBT para amparar e cuidar. Você serve enquanto levanta a bandeira da causa, mas quando você é ferido, é usado, é descartado, quando muito se destrói nas drogas, né, porque são ambientes, como quaisquer outros, também heterossexuais, mas ambientes de promiscuidade, de droga, de libertinagem, que incorrem em diversos perigos ao afeto, à integridade física e emocional da pessoa. Não existe um centro LGBT de acolhida do homossexual, isso eu nunca vi. A igreja, as igrejas cristãs, que essas pessoas acorrem feridas, porque se destruíram e o tempo todo a igreja dizia para elas não fazerem isso. E a igreja era taxada de
a autoritária, a opressora, quando na verdade ela era a grande mãe, amando e aconselhando o tempo todo. O Catecismo da Igreja Católica, né, se você nunca leu o que a Igreja escreveu sobre isso, é claro que é preciso a gente olhar com cautela, a gente nem vai ter o tempo para esmiuçar isso aqui. Mas mesmo assim, vale a pena citar, né? Guarde bem esses 3 números, né? Catecismo da Igreja Católica, 2357, 2358 e 2359. A Igreja vai dizer nesses textos, que a gente vai ler rapidamente, né, da desordem relacionada a essa prática homossexual. E a Igreja também vai afirmar que a gênese psíquica, né, a razão psíquica, né, da vivência da homossexualidade, ela ainda tem grande parte a ser explicada. Mas nesses mesmos textos encerra dizendo que é possível, sim, gradativamente, vivendo a sua cruz e unindo ao sofrimento de Cristo, buscar a perfeição cristã para todos os casos, inclusive para quem vive essa realidade da homossexualidade. Então vamos ler rapidamente. Catecismo da Igreja Católica, 2357, né, o primeiro texto relacionado a isso. Vamos lá. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas, através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Vamos na sequência, o 2358. Coloca pra gente aí, por favor, produção. O 2358. Um número considerável de homens e de mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão, objetivamente desordenada, constitui para a maior parte deles uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. E por último, o 2359, do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e, às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Quer dizer, não há mal que nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo não torne-se um bem. Não é isso, Padre Douglas? Exatamente. A cruz redime toda a dor, a cruz redime todo enfrentamento, né? A primeira coisa, né, com base nesses parágrafos, é a humildade, né? Tenha a humildade de assumir a lei de Deus, né? Não torne uma fraqueza um orgulho. Usa-se essa expressão nesses movimentos que eu mencionei. O orgulho gay. Não é um orgulho. É para cuidar, é para guardar, é para submeter a Cristo. Não há orgulho nenhum em ser fraco. Há orgulho em ser salvo, em estender a mão e sentir que o Senhor nos salve e nos redime. Então, Padre Douglas, a gente está chegando no final do nosso programa, né? A gente está nesse período do horário político, um programa um pouquinho mais curtinho. Ao dar a bênção agora para todo mundo, abençoe também essas pessoas que de repente estão vivendo essa realidade na casa delas. Amado Senhor, agradecemos por esse programa, pela oportunidade de transmitir estes santos conselhos, essas palavras de vida eterna. E todos que nos acompanham, que se encontrem em eventuais situações hoje aqui mencionadas, sintam o teu amor, a tua bondade, a tua benignidade, a tua infinita misericórdia. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Douglas. O programa Eclésia está encerrando, mas o Padre Douglas continua ao vivo daqui a pouquinho no programa Brasil Cristão, né, com o Fernando Nascimento, com a Drica. Você continua assistindo a Rede Século XXI. E outro assunto interessante, o Padre Douglas vai trabalhar no programa Brasil Cristão. Curtam as redes sociais do programa Eclésia. A gente sempre divulga aqui, né, no Facebook, procure por programa Eclésia, também no Instagram,
Programa Eclésia, curtam as nossas redes sociais, a gente divulga coisa relacionada ao nosso programa, a gente relembra trechinhos de programas que já trabalhamos no passado. Então, é uma maneira também da gente divulgar o nosso trabalho pela internet. Então, curtam as nossas redes sociais, nos acompanhem também pela internet, tá certo? Na semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra, mas vale lembrar aqui que no domingo tem outro programa Eclésia para ser exibido inédito. Domingo às 19 horas. Não esqueça, coloque na sua agenda. Domingo, 19 horas, tem programa Eclésia inédito. Você não pode perder. O tema está bem interessante, tá certo? Domingo a gente se encontra então às 19 horas. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.